Bom dia, meus queridos irmãos, que a paz e a graça do Senhor esteja com todos nós, tá bom? Para o último estudo dessa semana, a fé de Jesus. Vamos entender como que era a fé de Jesus, o exemplo que ele deixou para nós, amém? Vamos lá. Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia, pelo pão de cada dia e pela graça que Deus tem derramado sobre nós, amém? Muito bom. Vamos orar então. Grande Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos pelo dia e pelo maná, o pão de cada dia que o Senhor nos dá hoje. Abençoa todos os meus irmãos e minhas irmãs, onde estiverem escutando as tuas santas palavras, Senhor. Que a tua graça seja derramada sobre os internautas que neste momento estão conectados contigo. Graças te damos, em nome de Jesus Cristo, não só pelo dia, nem pelo pão de cada dia, mas pela tua santa paciência conosco, com nossos pecados. Nos ajuda com o poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos. Amém. Muito bem, meu querido irmão. A fé de Jesus. A fé de Jesus que ele desenvolveu pessoalmente, ali no relacionamento com o Pai, sendo batizado pelo Espírito Santo e comunicando com o Pai todos os dias em oração, todos os dias Jesus falava com o Pai em oração. Essa fé ele desenvolveu pessoalmente, tá? Jesus orava todos os dias, quase todos os momentos Jesus estava orando. Queridos, amados, essa é a fé de Jesus, que temos que possuir, a fé de Jesus, tá? Essa é a fé dele que nós precisamos possuir, tá? Contato direto com o Pai, uma proximidade, uma comunhão com o Pai, tá? Então isso que nós temos que fazer, tá bom? Mas temos também que possuir a fé em Jesus. Tem esse outro lado, tá? Como o nosso Salvador, porque ele é o nosso Salvador. Nós temos que ter a fé em Deus Pai, em oração também, e a fé com Jesus, porque ele é o nosso Salvador. À medida que o fim se aproxima, parte das 3 mensagens angélicas relatadas aqui no livro de Apocalipse, né? O povo de Deus são representados como os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Apocalipse 14, versículo 12. Falamos isso ontem. Tá certo? Agora, será que nós temos a fé de Jesus? Que não largava da mão do Pai, que buscava o Pai todas as manhãs antes do sol nascer? Será que nós temos essa fé de Jesus? Será que nós fazemos isso toda manhã, antes do sol nascer, buscar a graça do Pai? Agora, será que temos essa fé? Amados, repetindo Apocalipse 14, versículo 12, né? Nós temos que ter 2 coisas. A fé de Jesus, porque é a mesma fé que ele teve confiando plenamente no Pai, dependendo do Pai. Essa era a fé de Jesus, que nós também precisamos desenvolver. Por quê? Porque o Pai de Jesus é o nosso Pai também. É o mesmo Pai. Onde temos que ter o mesmo relacionamento com Ele, de fé, assim como Jesus tinha. Não é diferente. Agora, por que a fé em Jesus? Porque, ora, meu irmão,
que Jesus, né, porque em Jesus nós somos perdoados. Por que a fé em Jesus? Porque em Jesus nós somos perdoados dos nossos pecados. Concorda? Salvos, né, em Jesus. É um amigo que não nos abandona. Jesus Cristo é um amigo que não nos abandona. Por que a fé em Jesus? Porque crê que em Jesus somos perdoados. Temos que crer. Tá? Salvo em Jesus. Um amigo que nunca nos abandona. Ainda tem também a obediência aos mandamentos de Deus. A fé em Deus Pai, orando, né? A fé em Jesus, porque temos que crer que Jesus, né? E nele somos salvos, né? E ainda tem os mandamentos de Deus. Por quê? Apocalipse capítulo 12 fala assim, ó, 14, desculpa, Apocalipse capítulo 14, versículo 12, fala assim, ó, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Deu para você entender agora? Deu para você entender? Então, queridos, nós temos que ter a fé em Jesus. Temos que crer nisso. Agora, ainda tem a obediência aos mandamentos de Deus, estudar como os adventistas do sétimo dia, né, tem que compreender a justificação pela fé, viu? Tem que entender isso. Estudar como os adventistas do sétimo dia, nós temos que entender e compreender a justificação pela fé. Tá? Percebemos que na década de 1890 teve a compreensão na igreja sobre a fé de Jesus, tá? Em harmonia com as 3 mensagens angélicas que são faladas, tá? Em Apocalipse. As doutrinas da igreja não surgiram assim, meu irmão, de uma hora para outra, tá? As doutrinas da igreja, né, surgiram não num mês, tá? Ou num ano, de uma hora para outra, não. Hoje temos 28 doutrinas na igreja adventista, fundamentada essas 28 doutrinas. Elas não surgiram do dia para a noite, não. Não foi assim, não. Tá? Teve um esforço de estudo bíblico de dia e de noite, meu irmão. Tá? Horas de estudos e debates para chegar a uma conclusão das 28 doutrinas básicas. Tá? Assim, a justificação em Jesus não foi diferente, né? Na conferência, né, de Minneapolis, não foi ali, tá? Em 1888, tá? Houve muita discussão, sabe? Em algumas acusações também, verbalmente. Teve discussões, tá? Ofensas, tá? Foram feitas entre os palestrantes. Lá estava, sabe quem? Wagner, Johnny, Ellen Goldwhite, tá? E os líderes da Conferência Geral também. Foi daí para frente que a doutrina da justificação pela fé foi sendo, né, amadurecida gradualmente. Não foi de uma hora para outra. Agora, será que Deus revelou tudo que tinha para revelar? Será? Não. Com certeza não. A revelação de Deus, meu irmão, é progressiva. Tá?
e sempre será progressiva. Mesmo lá no céu, nós vamos continuar aprendendo, né? E Deus vai continuar revelando coisas que nós não sabemos. É progressiva, para sempre. Tá? Embora em Hebreus capítulo 11, versículo 1 à frente aí, fala dos grandes homens e mulheres que tiveram muita fé, ninguém teve uma fé comparada com a de Jesus Cristo, que viveu em plena comunhão com seu Pai, com o nosso Pai. Ninguém na terra teve uma comunhão tão forte. Quando você pega Mateus, abra sua Bíblia em Mateus aí, Mateus 26, aqui, o verso 36 à frente, aqui está falando do Getsemane, Jesus no Getsemane. Dá só uma olhada nisso daqui. Ninguém teve uma fé igual a de Jesus, não. Tá? Uma comunhão direta com o Pai, assim. Ó, em seguida foi Jesus com eles em um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Jesus disse. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então disse-lhe: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus falou para eles: fica aqui agora. Já subimos aqui onde eu queria orar, agora fica aqui que eu vou mais um pouquinho ali à frente, um tiro de pedra, até a frente, para orar. Então, né, lhe disse: a minha alma está profundamente triste, e adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai. Olha como que Jesus orava, de rosto no chão. Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudesse vos vigiar comigo? Vigiai e orai, porque não entreis em tentação. E o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Meu irmão, tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível, passa de mim este cálice, sem que eu o beba. Faça-se a tua vontade, não a minha. Essa fé, essa comunhão direta com o Pai, aqui você vê o exemplo como era a fé de Jesus Cristo, meu irmão. Tá? Lá no Getsemane. Aqui você vê uma fé de Jesus que não faz planos. Jesus não fez planos para si mesmo, tá? Que depende dele. Ele falou: depende do meu Pai. Faça do jeito que o Senhor quiser, não a minha vontade. É uma fé que expressa a vontade própria? Não. Mas coloca a vontade do Pai. Ele tem uma fé de vontade própria. Mas ele coloca na frente da vontade própria dele, primeiro a vontade do Pai. Faça-se a tua vontade. Se possível, faça de mim este cálice. Era uma vontade própria. A nossa fé tem que ser uma vontade própria, mas nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Deus é que tem que fazer a vontade dele na nossa vida. E na hora que ele achar que deve fazer, meu irmão. Porque, como eu falei, ele não é escravo nosso. Para nós pedir em oração e ele já dá. Só porque você pediu.
só porque você é filho e filha dele. Então, por isso que Jesus disse, não faça a minha vontade, sim a do Senhor. Tá? Aqui você vê, né? O plano para si mesmo que depende da vontade do Pai. É uma fé que expressa a vontade própria, mas coloca a vontade do Pai acima da vontade nossa, da própria pessoa que está pedindo. Foi isso que Jesus fez. Se você tiver a fé em Jesus, meu irmão, você vai ter a fé de Jesus. Eu vou repetir. Se você tiver a fé em Jesus, você vai ter a fé de Jesus. Você precisa da fé de Jesus. E a fé em Jesus. Se você tiver a fé em Jesus, você vai ter a fé de Jesus, colocando o Pai aonde? Na frente. Como Jesus fez. Se você fizer como Jesus nos ensinou, vai dar tudo certo. Jesus agarra na sua mão e não solta jamais. Tá? Jamais ele solta. Tá? Jesus agora, agarrando na sua mão, não solta jamais, porque ele disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Aleluia, bendito seja nosso Deus, nosso Jesus Cristo. Meu querido irmão, a fé de Jesus, nós temos que ter fé em Jesus, para ter a fé de Jesus. Orando para o Pai, agradecendo ao Pai, pedindo ao Pai e dizendo a Ele, faça-se a tua vontade, não a nossa, não a minha. E aí você passa a ter a fé de Jesus. Entenderam, meu irmão? É assim que funciona, meu querido irmão. Uma fé igual a de Jesus está longe de nós ter. Porque às vezes nós pedimos as coisas e nós queremos estar na frente de Deus mesmo. Vai mandar ou não vai mandar o que eu pedi? Por que não está vindo o que eu pedi? Por quê? As pessoas acham que porque pede para Deus, Deus tem que fazer e acabou. Não é bem assim, meu irmão. Entendeu? Aliás, Deus não te dá uma coisa sendo sabendo que vai trazer coisas ruins para você. Porque antes de você nascer, Deus já sabe que você ia nascer. Antes de você pensar o que você está pensando de mim aí, do outro lado, Deus já sabe o que você está pensando. Então ele sabe o que é melhor. Então por isso que você peça para ele, que nem Jesus pediu, e fale, ó, não faça-se a minha vontade. Tá? Amados, essa é a fé de Jesus, que temos que possuir, a fé de Jesus. Mas temos também que possuir a fé em Jesus. Tá? Em Jesus, como nosso Salvador. Tá? Amém? Lição bonita, né? A fé de Jesus. Dá para ir muito mais longe, viu, meu irmão? Muito mais longe. Mas nós vamos aprendendo assim, ó, gradualmente. Nós nunca vamos aprender tudo. Lá no céu ainda vamos continuar. Tem muitas coisas que Deus quer nos revelar. Tá? E tem tempo para tudo. Viu? Então, vamos devagar, né? Devagar nós vamos compreendendo, amém? Fique com a paz do Senhor e tenha um bom final de semana. Que Deus ajude vocês onde vocês estiverem. Ore, peça, clame. Se possível, chore. Ajoelhe-se. Se possível, bote o rosto no chão, que nem Jesus fez aqui no Getsemane. Nós dependemos do nosso Pai. Queridos,
Eu tenho saudade, vou repetir de novo para vocês, eu tenho saudade de um lugar que eu não conheço. E você pode estar dizendo para mim, não é possível. Como que você tem saudade de uma coisa que você não conhece? Eu tenho saudade do céu, meu irmão, porque eu sei que lá mora o nosso Pai. Lá está o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Eu tenho saudade. É lá que mora nosso Pai. Entendeu? A fé de Jesus. Dá para ir longe. Não tem ser humano que deva a fé de Jesus. Não tem. Mas nós podemos se agarrar em Jesus para ter a fé de Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor, que Deus tome conta de você, onde você estiver. Aos pessoal do Japão, né? Yoko, uma galera lá no Japão que escuta a palavra. Muito bem. Aos pessoal da França, François lá e uma galera legal, né? Muita gente. Também é pessoal da Alemanha, Frank Hans. Uma galera enorme. Valeu, tamo junto. Né? Pessoas também dos Estados Unidos, tem bastante gente, e lá tem a dona Adelaide, tem a Valquíria, tem o Joaquim, e toda a sua família ali, que está ali perto dele, seus filhos, seus netos, e tem mais gente lá, bastante gente, que manda recado para mim aí, um abraço, que Deus tome conta de todo mundo aí, né, nos Estados Unidos, tá bom? Pessoal também de Portugal, Anderson, né? Lá em Portugal. Valeu, um abraço, fica com Deus aí. Parece que o Anderson não está mais em Portugal, né? Eu não estou lembrando onde ele está mais, mas está o filho dele lá em Portugal, tá bom? Fica com a paz do Senhor, que Deus tome conta de vocês e que o amor de Jesus Cristo seja derramado sobre vocês e que nós aprendemos com Jesus como devemos orar. O Pai tem que estar em primeiro lugar. Não importa a sua tribulação. Derrame o seu espírito, a sua alma e entregue na mão do Pai. Deixa que Ele conduza a nossa vida. O Espírito Santo nos empurra, nos leva até a Jesus. Porque é Jesus que falou, eu que sou o caminho, eu que sou a verdade e eu que sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Olha só. E Jesus falou assim, aqui quando eu for embora, aqui fica o Espírito Santo e ele guiará vocês a toda a verdade. Jesus foi embora e deixou o Espírito Santo. E está nos empurrando o Espírito Santo, e nós temos que querer, claro, até os pés de Jesus. Para aprender a orar que nem Jesus. Amém? Tchau, pessoal. Até a próxima semana com próximos estudos, tá bom? Que Deus tome conta de você e tenha um bom final de semana aí, com a graça do Senhor. Aqui no Brasil, para os países de fora, aqui está um tempo frio, tá garoando, onde eu estou, na capital de São Paulo, no Brasil, tá? Mas tá bom, é tudo do jeito que Deus quer. Né? Nós, seres humanos, somos limitados, precisamos de tudo. Né? Um pouco de calor, um pouco de frio, um pouco de chuva, um pouco sem chuva. É assim, Deus vai controlando até ele chegar. Embora as coisas tá tudo destemperada no mundo, né? Você sabe aí que tem o El Niño aí, que pode trazer muita seca, muita chuva, que nem já trouxe de uma vez. E a Terra está esquentando cada vez mais, né? Os cientistas estão vendo que o mar está aquecendo muito. Isso pode trazer grandes prejuízos de tsunamis, vulcões, né? Embora nós sabemos que está acontecendo tudo isso, mas nós temos nosso Deus, nosso Jesus, né? E nós se agarra a Ele e fala, faça-se a tua vontade, meu Pai, não a nossa. Tá bom?
Se é para acontecer, é a vontade do Pai. Amém? Tchau, pessoal. Fica com a paz do Senhor e que Deus tome conta de você onde você estiver.